Olá, bem-vindo, boa noite. Eu sou Maura Feliciano de Araújo, estou no programa hoje Direito.com, com transmissão ao vivo pela UP TV, que vocês já conhecem, é a primeira TV web aqui da região do ABC. Venham interagir com o nosso programa, que hoje promete assim ser de uma... muito discursivo, promete ser assim bastante esclarecedor, um tema bem polêmico que a produção trouxe aqui para o nosso programa hoje. Vocês, quando acessam aí o nosso programa, no meio da tela tem um campo onde você pode preencher com o seu nome, endereço, e-mail, façam as suas sugestões, as suas críticas, as suas pontuações em cima do programa hoje, em cima do nosso tema hoje. Aqui, hoje, eu tenho o prazer de receber o doutor, o advogado William Lago, ele que já é nosso participante aqui, já esteve em outros programas aqui com a gente, sempre esquentando bastante aqui o nosso ambiente com os temas que foram propostos. Boa noite, William Lago, seja bem-vindo. Boa noite, obrigado pelo convite. Imagina. Fico muito feliz toda vez que sou convidado e gosto muito de debater. Com certeza. Você, os teleinternautas gostam da sua participação, sempre enriquece bastante aqui os nossos conhecimentos. E para debater aqui conosco, nós temos o prazer de conhecer e receber pela primeira vez Elton Fernandes. Boa noite. Boa noite, Maura. Boa noite aos internautas, espectadores do programa. Obrigado pelo convite de poder participar hoje com vocês aqui. É um prazer estar aqui. Somos nós agradecidos. Dr. Elton é advogado, especialista em direito da saúde, mas que hoje vem tratar de um tema que, infelizmente, na nossa sociedade, vem trazendo assim, gerando bastante discussão, gerando bastante polêmica sobre que rumo se dá a maioridade penal. E eu separei aqui um artigo que eu pesquisei pela internet que diz o seguinte: a maioridade penal no Brasil ocorre aos 18 anos, segundo o artigo 228 da Constituição Federal de 88, reforçado pelo artigo 27 do Código Penal e pelo artigo 104 do Estatuto da Criança e do Adolescente. É importante ressaltar que parte da doutrina considera que o artigo 228 da Constituição Federal protege um direito individual, que por consequência é uma cláusula pétrea e que inviabiliza a sua revogação. Doutores, para a gente começar esse debate, eu gostaria que vocês assim pontuassem de uma maneira bem simples em relação a essa maioridade penal no Brasil. A gente sabe que ela acontece, né, assim, a maioridade aqui é só a partir dos 18 anos de idade. Gostaria que vocês pontuassem essa questão, esse conceito que a gente tem. A Constituição Federal estabeleceu, por uma opção do legislador, que a maioridade penal ocorre a partir dos 18 anos de idade. O Supremo Tribunal Federal tem o entendimento de que direitos e garantias individuais não são apenas aqueles que estão no artigo 5º da Constituição Federal, que são lá o direito à vida, à saúde, à moradia, ao trabalho e etc. Né? Os artigos ali elencados entre o 5º e o 7º ali, e alguns outros. Então, ao meu ver, quando a Constituição Federal estabelece originalmente que a maioridade penal ocorre a partir dos 18 anos de idade, isso é imutável, porque, ao meu ver, isso figura como um direito e uma garantia individual, como uma cláusula pétrea. Então, imagina o seguinte, esse debate é muito interessante, ele é frutífero, mas ele vai depender do Supremo Tribunal Federal. Qualquer legislação, qualquer alteração nessa Constituição vai depender do entendimento do Supremo, que nesta composição atual, duvido muito que passaria uma alteração como essa, ao meu ver. Entendi. William Lago, quais as suas considerações com relação a essa questão? De fato, a gente sabe que para se alterar, né, aqueles que defendem que a maioridade ela deve ser reduzida, a gente vai esbarrar nessa dificuldade em ter essa alteração na Constituição Federal. Qual que é a sua pontuação em relação a essa questão da maioridade ser a partir dos 18 anos? Então, eu acredito que a nossa Constituição ela é uma Constituição rígida. E por ser uma Constituição rígida, ela estabelece um quórum mais qualificado para poder fazer uma alteração, uma emenda constitucional que mude as regras que estão atualmente vigentes. E o que acontece? A regra que permite, ou que na verdade que proíbe que você dê um tratamento igual para um maior de idade na questão criminal a um menor, ela não é uma garantia fundamental porque ela não está estabelecida no artigo 5º da Constituição Federal. Evidentemente, se esse assunto for levado para o Supremo Tribunal Federal,
como é um órgão que muitas vezes ele não age ou não julga de maneira jurídica, muitas vezes ele age politicamente, isso pode realmente gerar algum tipo de problema. Mas eu acredito que do ponto de vista jurídico, inclusive até constitucional, não tem nenhum problema em você fazer alteração dessa regra, porque ela não está prevista no artigo 5º. Tá. Fora isso, é importante que a gente diga que a alteração do Estatuto da Criança e do Adolescente pode ser feita tranquilamente também numa modificação legislativa. Então, eu não vejo nenhum tipo de problema se o nosso legislador entender por bem fazer essa alteração. E é importante a gente lembrar que o Código Penal, ele é um código que ele é datado da década de 40. Então, quando o legislador lá atrás fez, né, trouxe esse limite etário, com certeza a juventude que a gente tinha na década de 40, nem de longe ela não se aproxima mais do que a gente tem hoje em dia. É uma pena que a gente tenha esse índice tão alto de cada vez mais os jovens se envolvendo em delitos, seja porque a própria sociedade os levou àquela situação, seja porque o meio em que ele vive, a falta de opção de trabalho, o histórico familiar que tem, e até mesmo eles, hoje em dia, a nossa juventude, ela acaba sendo muito aliciada, né, assim, pelos traficantes, né, pelos adultos criminosos, que sabem que quando uma infração, um crime recai sobre um menor, ele é no máximo 3 anos que ele acaba ficando ali cumprindo medida socioeducativa. Para o senhor, William Lago, qual é a sua consideração com relação a essa questão? A gente ter um limite etário de uma época que não se compara mais aos dias de hoje? O primeiro ponto que eu entendo que é fundamental a gente colocar é a questão do chamada inimputabilidade, que é uma regra que está prevista como uma condição já presumida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Para o nosso telenauta que está nos assistindo entender, o que representa a inimputabilidade? Significa dizer que qualquer menor que cometa um crime, ele não sabe o que ele está praticando. Parte-se do pressuposto que pode ser o pior crime, a pior barbaridade do mundo, ele não sabe o que ele está praticando. O que, do meu ponto de vista, é um equívoco, porque muitas vezes você pode ter um jovem de 17 anos que comete um crime brutal e sabe perfeitamente o que ele está fazendo. Então, esse primeiro ponto, que eu acredito que a lei ela parte desse pressuposto, para mim é errado, não poderia ter essa regra como uma regra imutável. Agora, outras questões que se tem é que os 3 anos realmente é muito pouco para você garantir uma punibilidade proporcional a todo tipo de crime que esse menor pode praticar. Então é importante que a gente também avalie alguma mudança nesse sentido, porque acaba sendo até um estímulo para que os menores participem de certos crimes, porque eles sabem que a punição, se houver, ela é muito pequena. Então, assim, a gente pode entender, o teleinternauta que está nos acompanhando pode entender que para o senhor, essa maioridade ela deveria ser reduzida. Então, no primeiro momento, o que eu quero fazer um raciocínio bem amplo, né, dizer que não, a medida que eu acredito não é somente nessa questão, mas eu sou a favor da redução da maioridade. Eu acredito que seria interessante a gente ter aí uma redução para 16 anos, mas que fosse analisado no caso concreto a questão da inimputabilidade. Tá. Avalia-se o critério psicológico do delito, do menor que praticou o crime, e se ele tiver condições de saber que o que ele fez é errado, e eu acredito que na maioria das vezes vai ser constatado que sim, aí sim você aplica uma penalização mais grave a ele. O doutor Elton, o senhor mantém, assim, o senhor acha que realmente reduzir a maioridade seria um caminho associado a outras medidas, ou o senhor entende que deve prevalecer os 18 anos e aí então a gente teria que se pautar em outros fatores? Bom, a primeira coisa que eu quero já começar contradizendo aqui o meu colega William Lago para dizer o seguinte: ao meu ver, o que a Constituição fez foi estabelecer um critério biológico, 18 anos. Por que 18 anos? Porque assim o legislador decidiu. Pela ciência, por tudo aquilo que a gente sabe, pela ciência hoje, se a gente tivesse que ter um critério científico, esse critério seria elevado além dos 20. Por que além dos 20? Porque a ciência sabe que um jovem, por exemplo, ele só tem definido algumas áreas do seu cérebro, sobretudo as áreas de impulsividade, depois dos 20 anos de idade. Então, se a gente fosse pelo critério científico, a gente estaria falando em mais de 20 anos de idade. O que, obviamente, também não acho que seja o caso. Meu entendimento aqui não é pela elevação, é pela manutenção, sobretudo por quê? Porque até hoje nós sequer conseguimos efetivar os direitos e garantias previstos nos artigos da Constituição Federal a esses menores, a esses jovens. Quer dizer, tratar essa questão como uma questão de vou reduzir a maioridade penal para dar uma satisfação ou para aumentar a punição essa que
quero aqui dizer que na acepção da norma sequer existe. Porque o menor, ele, em tese, pela norma, ele não sofre punição, ele sofre medida socioeducativa. É assim, inclusive, que está previsto Exatamente. Na legislação. Né? E o porquê, né? O que o legislador está querendo dizer é o seguinte, não, vamos fazer uma reserva moral a esses jovens até 18 anos, os salvando. Porque se a gente pegar um índice de reincidência, de retorno desses jovens que sofrem a medida socioeducativa, ou mesmo quando a gente está falando de presidiários de fato, né? A gente está falando de índices de 70%, 80% de retorno dessas pessoas. Então, vamos entender o seguinte, colocar esse jovem hoje dentro desse sistema é um péssimo negócio, porque a gente está falando que a cada 10, 8 vão retornar. E os 2 que não retornaram, talvez um da gente tenha salvado e o outro tenha morrido. Por isso que ele não retornou. Tá. Talvez a gente esteja falando nessa proporção. Então, a minha colocação é o seguinte, ficar discutindo, diminuir a maioridade penal, hoje, 70% dos países no mundo adotam um critério de 18 anos como a maioridade penal. Desses países eu posso elencar Alemanha e Espanha, que reduziram a maioridade penal e voltaram atrás na questão da maioridade penal. Então, eu estou colocando o seguinte, discutir a redução da maioridade penal hoje, sem que a gente tenha sequer efetivado o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, sem que a gente tenha efetivado os direitos sociais, sem que a maioria dos municípios desse país consiga oferecer razoavelmente creches para as mães colocarem seus filhos, para mim é uma medida, a gente está enxugando gelo. Quer dizer, eu tenho hoje uma escola que é a medida socioeducativa de internação hoje é uma escola do crime. Mais do que isso, o que a gente sabe na prática muitas vezes é que dos jovens ali que cometem crimes com outros maiores, muitas vezes, o maior fica ali hoje preso, o menor, quando sai, está obrigado a trabalhar para o tráfico para pagar o advogado que lhe foi dado naquele período. Gente, a gente está falando hoje, vamos entender uma coisa, que ao meu ver o sistema faliu, o sistema ruiu. Quer dizer, ou a gente recomeça a repensar esse sistema, independente da maioridade, ou a gente não vai... A maioridade, discutir a maioridade, quando todos os direitos sociais estão efetivados, será razoavelmente possível. E aí eu vou falar, bom, pode ser. Agora, a questão, a senhora colocou na pergunta, né? O jovem de hoje não é mais o jovem de 40. Eu concordo, mas para o bem ou para o mal? Nossos jovens de 16 ou 18 anos hoje, vamos pensar, não são os que estão indo para a cadeia. Porque quem está indo para a cadeia hoje é pobre, e é preto. É basicamente isso que a gente está vendo na cadeia hoje. A gente tem um sistema hoje que, ao meu ver, é segregacional. Mas o jovem hoje, que não é igual ao de 40, é melhor ou pior do ponto de vista penal isso para ele? Porque em 40, um jovem com 16 anos certamente trabalhava. Hoje a gente está falando de uma pessoa que estuda. A gente tem mais acesso à educação e informação. Mas, ao mesmo tempo, também, me parece que a gente tem criado gerações superprotetoras. Enfim, eu não sei se do ponto de vista o que é melhor. Se essa mudança de paradigmas, do ponto de vista penal, essa mudança de paradigmas do jovem de 50, do Código Penal lá atrás, para o jovem de hoje, de fato é uma mudança significativa. Mas, ao meu ver, é isso. O legislador adotou um critério biológico. É 18 anos. Por quê? Porque é 18 anos. Vamos tentar salvar. E, ao meu ver, é inconstitucional porque quando, em 2005, quando foi feita uma grande reforma, o Brasil disse que todos os tratados internacionais de direitos humanos entrariam na Constituição como uma norma constitucional. Então, o Brasil é signatário de vários tratados. Dentre esses tratados, os direitos da criança e do adolescente. Sendo signatário desse tratado, ao meu ver, fazer uma mudança nesse sentido é inconstitucional. Mas, enfim, está aberta a discussão. Essa vai depender de uma interpretação. Nós podemos discutir aqui o que for. Um vai dizer que é inconstitucional, outro vai dizer que é constitucional, mas a palavra final vai decidir entre 11 pessoas lá no Supremo. Ao meu ver, na composição que está hoje, uma alteração não passaria. Mas é isso, acho que nós precisamos efetivar direitos sociais primeiro. É cumprir o 227 da Constituição, que vem antes do 228, que diz que a maioridade penal é de 18 anos. Se a gente seguir a ordem, cumprir o 227... a gente vai poder discutir o 228 com mais tranquilidade a partir daí. Eu
pontuo o seguinte, de fato, os jovens da década de 40, em nada eles não se assemelham com os jovens de hoje. E assim, não só os jovens, mas a sociedade de uma forma geral. Na década de 40, as mulheres elas não saíam para trabalhar, as mulheres elas se mantinham mais firmes no casamento, ainda que não fosse um casamento próspero, porque elas sabiam que elas, voltando para a sociedade como separadas, né, ou desquitadas do tema na época, elas não seriam bem vistas. Então, assim, e hoje em dia, a gente vem trazendo, a gente faz da nossa juventude uma juventude que, enquanto a gente pode manter os estudos, a gente mantém, não é? As mulheres, elas acabam, assim, passando por vários momentos de tentativas de serem felizes nos seus matrimônios, onde, infelizmente, elas acabam tendo mais de um companheiro, então filhos de mais de um companheiro, sempre nesse resgate de formar uma família. E assim, a gente tem vários casos de crimes, né, que para eles seriam, né, atos infracionais, mas de crimes que foram cometidos por menores de 18 anos e que eram rapazes e moças muito bem qualificados na sociedade. E um desses crimes, né, que acho que foi o primeiro que a gente teve assim uma ênfase maior, é o caso lá do Índio Galdino, em Brasília, onde nós tínhamos um menor envolvido ali na época e um menor de classe média alta. Ele não era pobre, ele não era negro. Claro que nesse meio tempo ele acabou cumprindo a medida socioeducativa dele como pôde, mas assim, existe diferença sim entre a juventude da década de 40 e a que nós temos hoje em dia, né? E aí, doutor William, o que o senhor pontua em relação a essa questão? Essa diferença dos jovens entre nessas décadas, com o passar das décadas, seria o suficiente para que a gente tivesse pelo menos uma reforma no Estatuto da Criança e do Adolescente ou no Código Penal, já que a gente sabe que para mexer na Constituição é um pouco mais complicado? Então, eu acredito, primeiro que assim, eu não concordo com esse ponto de vista de que seria complicado mexer na Constituição. Eu acredito que o Poder Judiciário ele tem que julgar de acordo com o princípio da legalidade, e se o Congresso, representando a população e representando a vontade popular, ele entender por bem fazer essa modificação, não é uma cláusula pétrea, eu acredito que não teria problema nenhum em fazer essa reforma. Agora, eu acho que o pior cenário para o Brasil hoje é continuar como está. A gente sai daqui do estúdio e vai para a rua, a gente não sabe o que vai acontecer com a gente. Tem uma pesquisa que diz que mais de 84% da população brasileira é a favor da redução da maioridade penal. Eu não acho que o simples fato de haver essa aprovação pela modificação já justificaria a alteração. Não é isso. Mas é que a população está insatisfeita com a situação como está. Então, eu acho que o pior cenário é deixar como está. Agora, se a gente faz a redução, a gente discute isso, a gente corrige um erro da lei. O próprio Elton coloca aqui que ele acredita que o critério foi um critério optado pelo legislador. Se foi o legislador que optou, por que não substituir, se vai adequar melhor à situação atual? Agora, uma questão é a seguinte, eu já conversei antes de vir para cá, em diversas outras vezes, até em programas voltados para a segurança pública, com vários e vários policiais, tanto civis quanto militares. Eles dizem que muitas vezes, e na grande maioria das vezes, o menor ele é utilizado no crime como forma de proteção do maior. Sim. Então, quer dizer, é um estímulo o menor ter uma pena tão pequena, ou ele ter uma proteção pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, e ele acaba sendo utilizado por isso no crime. Então, eu entendo que seria importante a gente modificar e agravar a penalidade para o maior que se utiliza do menor para cometer o crime, mas a gente também precisa passar a sensação para o menor que ele vai ter uma punição caso ele pratique um delito. Tá. Agora, a mudança não é só mudar o Estatuto da Criança e do Adolescente, ou você faz uma substituição no artigo 228 da Constituição e está tudo resolvido. Isso passa pela segurança pública nas escolas, que hoje a droga entra dentro das escolas e a criança já aprende a traficar muitas vezes na própria escola. Então é importante a gente trabalhar esse assunto também. Eu tenho aqui alguns estudos feitos nessa área e a gente apresenta algumas medidas também que podem resolver essa questão da falta de segurança nas escolas. Tem também a qualidade da educação brasileira, que é muito sofrível e pouco se discute como a gente pode fazer para melhorar a qualidade na educação brasileira. Então são várias questões que a gente tem que discutir, mas eu acredito que a sociedade brasileira ela precisa de uma sinalização de que o poder público quer mudar esse quadro que aí está. Deixar como está e vamos ficar esperando a gente atingir os direitos sociais, a gente vai sair na rua e vai ser assaltado. Então a gente precisa primeiro modificar e dizer que nós não queremos do jeito que está. E aí as medidas vão ser implementadas. Eu acredito que a primeira delas tem que ser uma modificação nessa regra que tem sido tão injusta e tem causado tanta
divergência na nossa sociedade. Os nossos teleinternautas estão participando, a gente agradece a participação, espero que ao longo do programa a gente consiga colocar todas as perguntas, todas as críticas ao ar. E tem aqui uma colocação da Rosa Arnete, de Higienópolis, aqui em São Paulo. Boa noite, Rosa. Ela diz o seguinte: como alguém pode ser a favor da redução da maioridade penal, se segundo a própria Secretaria Nacional de Segurança Pública admite que 18% dos crimes são cometidos por menores e 2% dos homicídios são cometidos pelos mesmos? É uma pontuação aqui da Rosa Arnete. Muito obrigada, Rosa. Então, e aí? Como que a gente pode ser? Porque, pelo que eu entendi, não sei, né, assim, o teor dessa pesquisa que ela menciona aqui, mas deu a entender que como a gente pode ser a gente quem debate, quem defende essa causa, como podemos ser a favor da redução da maioridade penal se apenas um percentual pequeno é cometido pelos menores? Então, mas acontece o seguinte, já quando a gente conversa com os policiais, a gente conversa com o pessoal ligado à área de segurança pública, a gente toma conhecimento de que muitas vezes o menor ele é utilizado para a prática de crimes delituosos. E tem um fato que a gente precisa considerar também, é que nem todo tipo de crime que é cometido no Brasil ele é registrado na polícia. Sim. Então isso acontece muito. Então, a questão da defesa disso não é uma defesa única. Você muda, reduz a maioridade e o problema está resolvido. Longe disso. Eu acredito que isso é apenas uma medida de fácil modificação, porque eu acredito que todas as que tem que se fazer, a mais fácil seria a redução da maioridade penal, porque o desafio da educação, o desafio de igualdade social, do planejamento urbano, ele é muito maior e muito mais difícil de se resolver. Mas eu acredito que é preciso que a gente mostre, que o poder público mostre que ele quer enfrentar esse problema da criminalidade e mostrar para a população que a gente merece segurança pública e que medidas estão sendo tomadas para resolver o problema que é grave. Qual a sua pontuação, doutor Elton? O senhor que está aí todo inquieto na cadeira, pode falar o que eu você acho quer extremamente falar. interessante essas frases. Nós precisamos sinalizar para a população, porque é isso que o Congresso faz, né? O Congresso agora estava discutindo lá, recentemente eu recebi uma notícia do Senado lá, dizendo que vai aumentar o tempo para a pena de tráfico. Veja que maravilha. Isso não vai reduzir sensivelmente o tráfico no país? Me deixou muito feliz saber que os congressistas acham que, de forma burocrática, na canetada, nós resolvemos o problema do tráfico no Brasil, gente. Assim, é uma medida assim, não, vamos fazer porque é a medida mais simples e mais rápida. Pois é a medida mais simples e mais rápida, mas igualmente ineficaz, ao meu ver. Nós precisamos, de fato, mexer na estrutura da coisa. Mexer na estrutura leva muitos anos, leva muito tempo, de fato. Veja, a sociedade que nós temos hoje está muito longe da sociedade que nós queremos ter, que nós precisamos ter, mas o que a Constituição traz para a gente, de 88, é a sociedade que nós precisamos ser. É a sociedade onde nós devemos, de fato, chegar. A Constituição não é um ser, ela é um dever ser, como nós queremos ser no futuro. Então, eu continuo achando o seguinte, é inconstitucional mexer, é cláusula pétrea, ao meu ver. Eu acho que também acredito que nós precisamos de reformas mais profundas do que canetadas mais simplistas. Porque veja só, se a gente vai justificar a questão, porque, mas o tráfico utiliza menores. Assim que nós reduzimos para 16 anos, o tráfico, então, vai passar a utilizar de 14 a 16 e a gente vai cair na mesma discussão. Não, então a gente agora precisa rever essa questão, porque o tráfico está aí. Lutar contra o tráfico de drogas envolve uma discussão muito mais profunda do que a guerra às drogas, do que o policiamento nas escolas, de fato. É muito mais profundo do que isso, veja. E estou dizendo isso, assim, eu tenho todo um viés de esquerda, mas eu estou extremamente feliz porque o Fernando Henrique Cardoso, o ex-presidente da República, ele disse isso expressamente, recentemente, numa entrevista. Aliás, ele tem um filme a respeito disso, que é Quebrando o Tabu, um filme maravilhoso, todo mundo tem que ver o filme, e ele diz expressamente, ele fala assim, nós perdemos a guerra contra as drogas. Nós precisamos mudar a forma de enfrentamento disso. Hoje, o nosso sistema prisional, ele está feito. Primeiro, ele não reeduca ninguém, ele pune, e aí a gente tem que definir o seguinte, o que nós queremos é isso, a gente punir, porque assim, a cadeia que está aí não vai resolver nada. Medida socioeducativa não vai resolver nada para ninguém. Se a gente só quer punir as pessoas, então a gente tem que mudar toda a nossa concepção de Estado. A gente tem que chamar um constituinte de novo e fazer uma nova Constituição, ao meu ver. Porque assim, se a gente vai falar o seguinte, olha, vamos por medida imediata para reduzir vamos dar uma satisfação à população. É isso que a gente está querendo dizer aqui, então. Vamos responder à população que nós estamos atentos. Será mesmo? Porque, veja,
tudo mostra que nos últimos anos, os investimentos sociais, os investimentos que foram feitos, reduziram significativamente. O crescimento econômico de um país, acompanhado de distribuição de renda, reduz significativamente os índices da criminalidade entre jovens. Tá? Então, assim, isso é um fato. No Brasil, nós acompanhamos. Em que país a gente se chocar cada vez que existe um crime entre jovens, que um jovem comete um crime? O fato é, nos últimos anos, reduziu sensivelmente o número de jovens que cometeram crime. São pesquisas aí agora de 2013, 2014, que saíram aí pelo CNJ. Então, assim, o que a gente vê é, quando um país tem crescimento econômico e distribuição de renda, melhora-se as condições de um jovem. Tal. Falta muito ainda para a gente melhorar de fato. Falta muita coisa. Agora o Brasil talvez entre num período de estagnação econômica. Se a gente vai continuar avançando nesse critério, se a gente vai retroceder, eu não sei. Mas veja, eu sempre digo o seguinte, eu tenho essa frase que não é minha, eu quero dizer, é do Suplicy, que ele dizia sempre assim, a saída é pela porta. E eu incorporei isso para mim. A saída é sempre pela porta, ao meu ver. Não adianta a gente querer pular a janela. A saída é pela porta. Quer dizer, se eu quiser reduzir, de fato, eu tenho que fazer investimento social, investimento em educação, garantir creche para a mãe, garantir direitos básicos, garantir um acesso ao mínimo, à educação, à saúde. Aí a gente pode pensar depois em se os 18 anos são um critério razoável, se a gente tem que reduzir isso. Mas, ao meu ver, se a gente conseguisse chegar nesse status, a gente manteria os 18 anos com tranquilidade. Mais uma coisa. O crime do índio Pataxó, foi muito bem mencionado. Nenhum país, mesmo um país desenvolvido, com mais ou menos grau, mas nenhum país desenvolvido estará livre de crimes como esse. Veja, por exemplo, isso acontece razoavelmente sempre. E o caso do Pataxó, por exemplo, choca mais porque, como a senhora bem colocou, são jovens instruídos, de um grau de educação razoável, mas, infelizmente, a gente percebe então o seguinte, mesmo com todo um grau de educação, nós não estaremos livres da criminalidade, mas é possível reduzi-la de uma forma bastante substancial. Tá, tem uma participação aqui da Silvana Ribas, de São Caetano do Sul. Muito obrigada, Silvana. Ela cita o seguinte, mas não seria mais plausível ir atrás dos maiores, que, entre aspas, ela colocou, usam os menores? Vocês acham que menores de idade conseguem armas e drogas através de outro menor? Lembrando que, no meu ponto de vista, pelo que a gente acompanha na sociedade, o menor, ele não está envolvido só na questão das drogas, né? O menor, ele está envolvido em crimes de homicídio, sim, né? Cada vez mais a gente vê, tem o caso daquele garoto do Rio de Janeiro, João Hélio, tem o caso daquela, eu acho que foi morta ela e o namorado, o Felipe Café, e agora eu me esqueci do nome dela. Isso, então também, né, lá do Champinha. Então, assim, a gente não tem somente jovens, infelizmente, envolvidos aí, assessorando, entre aspas, o mundo do tráfico. Mas a Silvana, ela pontua isso. Se para vocês não seria mais plausível ir atrás dos maiores, que são o que a gente já falou aqui no início do programa, que aliciam os menores para essa vida, né? O que eu acho até assim triste no comentário do Elton é que ele coloca uma série de questões utópicas que no fundo acabam não tendo solução e a gente chega à simples conclusão de que nada pode ser alterado. Então a gente sai de casa, corre o risco de sofrer um assalto e tudo bem, vamos continuar assim, vamos ficar esperando que um dia sejam feitas reformas estruturantes no Brasil, que já não vem dos últimos 30, 40, 50 anos, e os problemas eles vão surgindo, eles vão aumentando, eles não se resolvem. O Congresso, ele não é executivo. Então, é para que a população que está nos assistindo saiba, ele não tem poder de fazer ações executivas. O que o Congresso pode fazer é debater esse tema e fazer as modificações legislativas. Esse é o papel do Congresso. Então, temos que debater isso no Congresso, mas de uma maneira ampla. Eu concordo com ela que muitas vezes o menor ele não recebe as armas, mas a gente tem que considerar também a questão da segurança de fronteiras, que não é feita de maneira eficiente. Se a gente for apontar todos os problemas que o Brasil tem aqui, todas as áreas que você quiser apontar, o Brasil tem problemas. O que a gente não pode aceitar é que o poder público fique inerte. É isso que nós estamos aceitando hoje. Então, precisamos de reformas imediatamente. E se a gente verifica hoje que tem um problema, que está se aproveitando de uma lei que não está funcionando, a gente tem que discutir a reforma. Eu não estou dizendo que a solução é a redução da maioridade. Não é a única solução. É a solução mais simples, mais prática e mais rápida. O que eu defendo é que seja uma reformulação completa.
onde passa pela educação, pela capacidade de segurança pública. Eu queria até que o Elton comentasse aqui a questão da corrupção na polícia, por exemplo, que é um problema muito sério que a gente ouve falar hoje no estado de São Paulo, que acaba atrapalhando a fiscalização e que seja punido ou até preso muitas vezes as pessoas. Então eu queria até que ele comentasse essa questão, mas tem vários problemas que precisariam ser enfrentados e eu acho que a medida tem que começar agora. A gente não pode ficar esperando, porque a população não aguenta mais esperar tanta criminalidade. Infelizmente, a gente não vai ter tempo nem de ler todas as perguntas, todas as críticas, os comentários dos teleinternautas que estão chegando aqui, porque o pessoal da produção já me disse que a gente só tem mais 5 minutos de programa. Eu quero ressaltar aqui o Renato de Fortaleza, boa exclamação, William, né? O Renato, muito obrigada pela sua participação. Quero agradecer aqui os nossos patrocinadores, a Bramante Processo Previdenciário, o Salão e Spa que tem aqui em Santo André e também a Fera Radical, que é quem faz o patrocínio aqui também, inclusive das nossas canecas, dos brindes que são fornecidos aqui pelo programa. Dr. Elton, faça assim uma consideração de 1 minuto em relação ao que o Dr. William falou, para o senhor não ficar sem a sua fala aqui no... Sem a minha tréplica. Sem a tréplica, exato. Olha, eu volto a dizer o seguinte, a saída é rápida, não é rápida, não é fácil, e a saída é pela porta. Essa coisa de ficar dizendo, vamos lá dar uma resposta imediata à população, a resposta imediata à população é, olha, escolham bem os seus governantes, não só para o executivo, mas para o legislativo também, porque eles não têm só que fazer lei, eles têm que fiscalizar. E isso não é feito. A julgar pelas nossas cidades, a julgar pela cidade onde eu moro, ou pelas nossas cidades, isso em geral não é feito. O executivo, no final de contas, acabou. O legislativo não faz esse papel de forma bem feita. Assim, tem que ser punido o maior que se aproveita do menor, sem dúvida nenhuma. Tem os casos Champinhas, em que ele é um delinquente, e aí por N questões, talvez... Aliás, a própria psicologia forense trabalha com psicopatias, né? Sabendo que algumas pessoas, de fato, são... Não, inclusive ele, né? Está sob tratamento até hoje, né? Exatamente. Então, quer dizer, existem os casos irrecuperáveis? Existem, infelizmente. Talvez o caso Champinha seja isso, eu não conheço com profundidade o caso, mas é possível que ele seja um desses casos. Enfim, a minha colocação é essa, a saída é pela porta, a saída é com investimento maciço em educação, investimento em segurança pública, em saneamento, em creche. É preciso efetivar o ECA, é preciso efetivar o artigo 227 da Constituição antes de falar na reforma do 228. Fazendo isso, acho que a gente vai estar numa boa saída para esse país. Infelizmente, o tema é extremamente caloroso, a gente não tem tempo para pontuar aqui. Eu sei que tanto por parte do Dr. William quanto por parte do Dr. Elton, são vários pontos que a gente poderia ficar aqui horas discorrendo sobre o assunto, o porquê se manter aos 18 anos, o porquê reduzir a maioridade. Talvez um meio de campo aí bom seria você aumentar o período, né, das medidas socioeducativas aplicadas aos infratores, né? Então, assim, tem muita coisa para a gente estar pontuando aqui para vocês. Infelizmente, o tempo não permite mais. Eu sou muito grata pela presença do William, uma presença marcante aqui no nosso programa. Grata ao Dr. Elton, é a primeira vez. Espero que o senhor venha, volte outras vezes, até para falar dentro do seu tema de especialização, que é dentro da saúde, né? O direito de saúde. E aqui o programa Up TV agradece a participação de todos vocês. Logo mais aqui, já pela madrugada, o programa já poderá ser acessado pelo site do YouTube, www.youtube.com, onde na barra lá de pesquisa você cita o nome do programa e você já vai poder acompanhar na íntegra o programa de hoje, da semana passada e todos os outros que o programa aqui já exibiu. Sou muito grata mais uma vez a vocês e com certeza a produção vai trazê-los para que a gente possa retomar de onde a gente parou aqui esse tema que de fato não dá só para 50 minutos de programa. Muito grata a todos, um abraço, doutora Adriane Bramante, e até o próximo programa.